Olá, caros alunos de Administração da Qualidade, tudo bom? Espero que todos estejam bem de saúde. Espero também que em breve a gente possa retomar as nossas aulas presenciais. Enquanto isso, vamos desenvolvendo aí o nosso conteúdo. Nós estamos vendo o TQC, o controle da qualidade total, que nós vimos que é uma filosofia de gestão, não só da qualidade, mas uma filosofia de gestão da organização, buscando atender com qualidade total todos os stakeholders, todos aqueles interessados no sucesso da organização. Nós vimos a parte 1, eu comentei a parte 1, eu acho que ajuda, porque às vezes só lendo o PowerPoint, talvez alguma coisa fique para trás. Eu vou usar a mesma estratégia aí com a parte 2. A parte 3 já está postada, é o próximo encontro. E a parte 2 já era para vocês terem lido. Então eu vou dar uma comentada aí na parte 2. Nós vamos dividir o TQC em 4 partes, certo? Essa é a parte 2, ela trabalha com o item, o método de controle de processo. Então, o método utilizado pelo TQC é o PDCA. Não confundam método com ferramenta. O PDCA não é uma ferramenta, ele é um método. É um método de melhoria contínua e é um método de manutenção de resultados. Ele serve, na verdade, para as duas dimensões. Quando eu quero manter algo que está dando certo, eu uso o PDCA. E quando eu quero melhorar algo, também uso o PDCA. Dentro do PDCA, nós vamos trabalhar com diversas ferramentas. Uma nós já vimos, né, que é o Ishikawa. Além do Ishikawa, nós vamos ver outras ferramentas básicas da qualidade. Inclusive, na aula aí do feriado, da Sexta-feira Santa, eu deixei uma leitura para vocês fazerem de um livro que tem na nossa biblioteca virtual, que chama-se Qualidade, Gestão e Métodos. O capítulo 9.2 fala das ferramentas básicas da qualidade. Então nós vamos, ao longo aí dos encontros, vamos começar a trabalhar com algumas ferramentas, fazer alguns exercícios, pegar mais intimidade com essas ferramentas. Mas o PDCA ele não é uma ferramenta, tá? Ele é um método, ele é um caminho para se atingir a meta. Então ali nós temos uma frase de Kaoru Ishikawa, que foi um dos japoneses da JUSE que trabalhou junto com Demi e Juran. É dele então a espinha de peixe, o diagrama de Ishikawa, e ele fala: se você não tem ideia de controle, não gerencia. Então com essa frase ele nos diz o seguinte: quem não controla não gerencia, tá? O PDCA é um método para atingir objetivos ou para manter objetivos que estão atendendo às expectativas da organização, que é composto de 4 grandes etapas. A primeira etapa é o planejamento. Depois que eu planejei, eu executo conforme o planejado. Verifico se eu estou obtendo os resultados satisfatórios. Se eu estou obtendo aqueles resultados que eu planejei, eu padronizo. Se eu não estou obtendo, eu faço uma atuação corretiva. Rodo o ciclo novamente. O que é essa atuação corretiva? É um novo planejamento, uma nova execução, uma nova verificação. Então, ele é um ciclo, como vemos aqui na figura. Ele é um ciclo, né? No plan, eu defino as metas, defino os caminhos que eu vou atingir as metas, treino e educo as pessoas para executar, executo aquilo que eu planejei, vou coletando os dados confiáveis junto com a execução, verifico se os dados que eu coletei realmente eu estou atingindo os objetivos. Caso contrário, eu atuo corretivamente, defino novamente as metas e vou girando o ciclo do PDCA, certo? Aqui tem uma figura bem bacana do PDCA utilizado para manutenção de resultados. Então, nós temos um ciclo aqui, logo quando nós temos a barrinha subindo, nós estamos melhorando o processo. Então, eu fiz um planejamento para melhorar algum processo. Aqui, pessoal, pode ser um processo administrativo, um processo de produção, um processo de serviço, processo de escritório, enfim, qualquer processo. Melhorei o processo. Executei meu planejamento, chequei para ver se realmente
os resultados estão sendo atingidos e estou agindo corretivamente. Bueno, cheguei nesse patamar, aqui essas oscilações são oscilações normais quando se faz uma melhoria de processo. Até o processo estabilizar leva um tempinho. Então isso quer dizer aqui as incertezas, as variações que existem dentro de um processo quando ele está em um processo de melhoria, de ramp-up. Consegui atingir os objetivos que eu quero. Então agora o S aqui é de standard, padrão. Quando eu cheguei num patamar que eu gostaria, eu vou padronizar os meus processos, padronizar os meus métodos, certo? Então, aquele planejamento para atingir o objetivo, ele dá lugar ao SDCA, que é um processo de padronização para eu garantir que os resultados sejam perenes, ó. Eles perdurem, isso aqui é tempo, tá? E aqui é uma melhoria. Então, que a melhoria perdure, que se estabeleça essa meta, que ela continue sendo alcançada ao longo do tempo. Quando eu decidir que eu tenho que mudar a meta, que eu tenho que melhorar uma situação que já está boa, então eu lanço mão novamente do PDCA. Eu vou planejar a melhoria, vou treinar e educar o pessoal para executar o planejamento, vou executar, vou checar, vou verificar, através de dados coletados aqui durante a execução, se o meu planejado realmente está ocorrendo, vou agir corretivamente até atingir o padrão que eu quero. Normal ter alguma oscilação, depois estabilizo e eu entro com SDCA, Standard, padronizo. Eu estou fazendo aquela receita de bolo, fiz uma vez, errei, corrigi, fiz outra vez, errei, corrigi. Quando eu acertei a receita, bom, agora eu vou padronizar. Eu vou escrever a receita com as quantidades, com a maneira de misturar, com a sequência da mistura, com aquelas dicas, né, que às vezes fazem toda a diferença para uma receita sair boa ou não, a temperatura do forno, o tempo de forno, como que eu desmoldo a forma. Então, todos aqueles padrões eu vou criar e vou sustentar, vou fazer várias vezes, utilizando o mesmo padrão, mantendo os mesmos resultados. Quando eu quiser melhorar, aí eu vou ver o que eu quero melhorar na receita. Eu vou estudar, vou ver onde está o ponto que é possível uma melhoria, vou planejar essa melhoria, enfim. Então, o ciclo PDCA é utilizado para melhorias. Ó. Veja bem que eu estou crescendo em relação à minha meta. O ciclo SDCA, S de Standard. Standard em inglês quer dizer padrão. Tá? Então, Standard, esse SDCA é para manter a situação como ela está, padronizada. Depois aqui eu subo de novo, mantenho, certo? Então assim que se faz melhorias. Eu melhoro, estabilizo, melhoro, estabilizo. Eu tenho que ter um tempo de maturação da melhoria. Eu não posso nem terminei uma melhoria e começar outra. O japonês nos ensina isso. Então, o PDCA é utilizado para manter resultados. Aqui eu não estou querendo melhoria, eu quero manter algo que está dando certo. Quero manter a minha receita. Então, no planejamento, o que eu faço? Eu vou definir os itens de controle a serem acompanhados para aquele resultado dar certo. E sua faixa padrão de aceitação. Por exemplo, na receita do bolo, qual item de controle que eu vou manter? Vou manter em relação ao ponto do bolo. É fundamental o tempo de forno e a temperatura do forno. E qual a faixa de padrão aceitável? O forno tem que ficar a 180 graus. Mais ou menos quanto? Mais ou menos 5 graus. Então ele pode ir de 175 a 185. Aí eu tenho que ter um termopar, tenho que ter um equipamento que garanta essa faixa de padrão aceitável. Definição dos procedimentos padrão necessários à manutenção dos resultados. Aquilo que eu estava falando. Qual o procedimento padrão? Como que eu misturo? Como que eu faço a pesagem dos componentes da receita? Como que eu faço a questão o desmolde da forma na hora que o bolo está pronto? Quanto tempo eu tenho que esperar depois que ele saiu do forno para desmoldar? Então, são uma série de procedimentos que vão garantir a qualidade. Bom, isso para manter resultados, né? Eu defino
meus itens que eu vou controlar para aquele resultado não sair fora daquelas especificações, porque está me atendendo. Defino as faixas, né, os procedimentos padrão, defino as faixas de trabalho, as faixas aceitáveis, os procedimentos padrão que vão me garantir. Esse definir, pessoal, é escrever, tá? Escrever, filmar, gravar, enfim, não pode ficar só na mente da pessoa. Eu tenho que tirar do conhecimento tácito, que é aquele conhecimento que está só na cabeça, na mente das pessoas, e transformar ele em conhecimento explícito. Uma fórmula, uma receita, um livro, um procedimento, uma instrução de trabalho, uma filmagem, alguma coisa que eu tire da mente da pessoa e consiga explicitar. Vou conseguir 100%? Não. Tem algumas especificações, algumas gamas de conhecimento que elas ficam só no tácito. Eu não consigo explicitar, mas tudo que eu conseguir colocar no papel, tirar da cabeça, tirar da mente das pessoas, da equipe, colocar no papel, eu tenho que fazer, tá? O do é fazer, é treinar as pessoas que vão trabalhar naquele processo, nos procedimentos padrão, por isso que ele tem que estar escrito para poder treinar. Se não está escrito, eu não consigo treinar. Eu vou nesta fase, muito importante, é coletar dados, tá, pessoal? Nessa fase eu vou coletar dados fidedignos que me deem uma boa amostragem para a tomada de decisão. Estava ouvindo agora na rádio o nosso governador Eduardo Leite cobrando dos hospitais que não conseguem fornecer dados confiáveis aqui do Sul de quantas UTIs tem ocupada, quantos respiradores estão sendo usados, que ele diz que esses dados são fundamentais para ele traçar, ele e os secretários de saúde, né, traçarem as estratégias de combate ao Covid-19. Então, dados são muito importantes e eu tenho que informar as pessoas que os dados são importantes, que dos dados eu gero informação, depois eu contextualizo a informação, gero conhecimento, para, com conhecimento, tomar decisões mais assertivas. Tá? Execução das tarefas conforme os procedimentos padrão. Eu criei uma instrução, um procedimento, as pessoas têm que cumprir aquele procedimento. Certo? Tem que treinar e tem que auditar elas, se elas estão cumprindo, e tem que servir como um coach, um treinador, até elas executarem o procedimento padrão de acordo com o que foi escrito. Daí as pessoas podem dizer, mas eu faço de um jeito melhor. Então me mostra. Melhoria nós queremos sempre. Me mostra do jeito melhor. Se realmente a pessoa tem um jeito melhor, muda-se o procedimento padrão. Altera-se o procedimento padrão. Agora, não é porque ela sabe fazer de uma forma mais rápida ou mais fácil, ou com um resultado melhor, que ela não vai cumprir o procedimento padrão. Então, se altera o documento, se altera o procedimento, se passa a ter um novo procedimento. Mas as pessoas têm que trabalhar conforme o procedimento. Muitas vezes você vê nas empresas várias instruções, vários procedimentos e ninguém segue. Então não adianta ter, perda de tempo. Tudo que você fizer dentro de uma organização, na área de gestão, seja da qualidade, seja gestão financeira, gestão de produtos, gestão de processo, de engenharia, e você não usar, todo documento que você criar e não usar é perda de tempo. Rasga, bota fora. Tudo que você fizer na área da gestão, você tem que ter um uso prático daquilo, porque senão não adianta nada. Checar, então, é a cara crachá. Eu vejo, determino quais os itens que eu tenho que verificar, eu já defini meu processo, aí eu tenho que checar se o tempo de forno está ok, se a temperatura do forno está ok, se as medições dos ingredientes eu estou usando realmente as mesmas porções, se a mistura está no tempo certo, enfim. E action, se está tudo normal, a ação mantém os procedimentos atuais, para que os resultados sejam mantidos também. Caso eu perceba alguma anomalia, eu tenho que fazer a correção para trazer para o estado anterior. Tá? Então, na hora de fazer ação, ok, não preciso fazer ação nenhuma, só manter. Aconteceu alguma anomalia, eu já intervenho para levar ao estado anterior. Tá? Aqui nós utilizando o PDCA para melhorias. Então, tudo que nós vimos até agora é o SDCA.
eu já estou nessa fase aqui, ó. Eu estou com o meu sistema estabilizado, padronizado. Agora eu vou fazer um ramp up, eu vou subir minha rampa, eu vou mudar a minha meta, vou melhorar. Então, nessa fase aqui, no plan, eu vou identificar o meu problema. O que é o meu problema? Eu quero melhorar a textura do bolo, quero que ele fique crocante por fora e macio por dentro. Faço análise do fenômeno. O que me dá crocância? O que me dá maciez? Quais os ingredientes físico-químicos que interferem nessa característica? Analiso o meu processo. O que eu vou alterar no processo para conseguir o que eu quero? Os ingredientes, é o fermento, é um novo forno, é uma radiação diferente, um posicionamento diferente das resistências do forno. Monto o meu plano de ação. Quem vai fazer a mudança no forno? Qual o prazo? Quanto vai custar? Aonde que vai ser feita? Vai ser dentro do forno, as resistências vão vir para a lateral. Então, defino o meu plano de ação, 5W2Hs, uma ferramenta muito boa de plano de ação. Executo, verifico, tomo as ações. Não consegui ainda a textura que eu quero no bolo. Rodo o PDCA de novo, identifico o meu problema, por que eu não consegui, analiso o fenômeno, analiso os processos, monto um novo plano de ação, executo e vou girando o PDCA até eu conseguir o ponto correto de textura, crocante por fora e macio por dentro. Consegui, testo mais uma vez, 2 vezes e padronizo. Aí entra o S, o Standard, crio novos procedimentos padrão, novas instruções de controle para o novo processo que vai garantir um salto de qualidade, certo? Então o PDCA ele pode ser usado para essas duas situações, tanto para manter um resultado que é satisfatório, como para montar um plano de ação para melhorar um resultado. Certo? Então, esse é o método utilizado para os controles de processo, PDCA. Vimos lá nos nossos gurus que ele foi formatado por Charles Hertz, logo depois aí da Segunda Guerra, né? Nas fábricas, durante a Segunda Guerra também, nas fábricas de armamentos, e essa filosofia, esse método foi levado para o Japão, no pós-guerra. O item 5. Prática do controle da qualidade. Então, como que o time, como que nós praticamos o controle de qualidade? Para melhorar padrão, passa pela solução dos problemas. Toda vez que eu soluciono um problema na sua causa raiz, identifico a causa raiz e elimino, eu vou melhorando os padrões de qualidade, seja de um processo, seja de um produto, seja de um departamento, seja de uma pós-venda, enfim. Então, identifiquei algum problema, solucionei na causa raiz, eu melhoro os padrões. Os resultados indesejados, os problemas, devem ser identificados. Então, muito importante a comunicação. Todo problema, todo resultado indesejado, ele deve ser comunicado a toda a organização, mesmo para aqueles que aparentemente não tem nada a ver com aquele problema diretamente, mas talvez essas pessoas tenham alguma solução, alguma ideia que possa nos ajudar na solução do problema. Então não é porque o problema foi na área de expedição que o pessoal lá da área da produção não precisa saber, tem que saber, talvez eles tenham uma ideia para eliminar aquele problema, certo? Então, os problemas devem ser identificados. Após, os problemas se classificam em controláveis, aqueles que são dentro da empresa, e os não controláveis. Exemplo de um problema controlável. Uma máquina está gerando muita sucata. Exemplo de um problema não controlável. Problema na economia, a demanda caiu, tá? Então, tem problemas que nós não vamos conseguir atuar, nós vamos só reagir a eles, tá? Então, entre os controláveis, escolho alguns que possam ser resolvidos no curto prazo, 3 meses. Também, se eu começo a resolver problemas, não que não tenham que ser resolvidos, mas problemas sistêmicos que estão há muito tempo, que envolvem muito dinheiro, causam desânimo na equipe.
você já escolhe problemas que são muito difíceis de resolver, que envolvem um investimento muito alto, a equipe já desanima. Então, para nós começar a prática do controle de qualidade, é sempre bom nós escolhermos junto com a nossa equipe problemas que nós conseguimos atuar de maneira mais fácil. Então, escolham 3 problemas aparentemente de fácil solução e se dê um prazo aí de 3 meses para solucionar aqueles 3 problemas. Utilize o PDCA, não resolva os problemas sem método. Porque se você resolve sem método, você não dissemina o conhecimento da solução do problema. Vocês não engajam a equipe a todo mundo ter uma mentalidade de solucionar problemas. Quando a equipe que vocês trabalham, cada membro, cada componente da equipe tem no seu mindset, no seu pensamento, que todo dia ele tem que resolver um problema e ele resolve de maneira estruturada, pode ser um problema pequeno, ele resolve de maneira estruturada, com um método como o PDCA, e esse problema não volta mais, isso cria uma sinergia muito grande naquela equipe. E isso vai criando esse hábito de todo dia você resolver um pequeno problema. Isso que faz a força de uma organização. Não é uma ideia mirabolante que alguém vai ter uma vez por ano uma ideia fenomenal para resolver um problema. Isso faz parte também. Mas o que dá força para a organização é se todos da equipe, todos, tiverem a mentalidade de todo dia resolver um problema. Todo dia enxergar algo que possa ser melhorado. Tá? E utilizando o método de preferência. Que aí você cria um pensamento sistêmico, um pensamento com um começo, meio e fim, né, na resolução de problemas. E o método para isso, falo por experiência própria, na grande maioria das empresas que eu passei, as melhores empresas, mais estruturadas, usam o PDCA. Caso detectado o problema vital para a organização, a direção deve compor um comitê para tratá-los. Então, nessa busca por problemas, talvez se encontre um problema que comprometa toda a organização. Então, a direção deve ficar sabendo e a direção deve trazer para sua responsabilidade a resolução desse problema. A avaliação do produto ou do serviço que a empresa oferece pode ser um ponto de partida para buscar problemas. Então, uma empresa de transporte, vamos supor, uma transportadora, ela oferece um serviço, se ela começar a ouvir os seus clientes a respeito do seu serviço, talvez isso seja um ponto de partida para buscar efeitos indesejados, ou seja, problemas. Mercadoria variada, mercadoria trocada, mercadoria atrasada. Então, se você começa a ouvir o seu cliente, começa a juntar dados de qualidade, você consegue ter um ponto de partida para solucionar problemas. As ferramentas da qualidade são instrumentos para suportar o método, não são o método. Já comentei no slide anterior. O PDCA não é uma ferramenta, o PDCA é um método. As ferramentas para suportá-lo são folha de verificação, onde eu vou anotar os dados, o brainstorm, onde eu vou coletar a opinião dos interessados, dos especialistas, o Pareto, onde eu vou priorizar quais os 20% das causas que estão gerando 80% dos problemas, a matriz Gucci de gravidade, urgência e tendência, que vai me dar mais um direcionamento para qual o meu foco na resolução dos problemas, gráfico de dispersão, que vai me dizer se uma variável ela tem correlação ou não com outra variável. Então, são várias ferramentas que suportam o método, certo? Então, PDCA é método. Ferramenta são instrumentos que suportam o método. Fala aqui também sobre os CCQs. Os CCQs, eu não sei se é do tempo de vocês, esse nome CCQ, são círculos de controle de qualidade. Então, o círculo de controle de qualidade, quando eu entrei na Marco Polo, estava muito latente na época. Os próprios operadores formam times para solucionar problemas. Eles propõem alterações no ferramental, propõem alterações até no produto. Teve lá um operador, aquele degrau retrátil que sai quando a porta do ônibus abre,
sai um degrau retrátil para a pessoa apoiar o pé para subir, né? Os ônibus geralmente têm uma altura um pouco maior aí em relação ao nível do chão. Então isso saiu num CCQ. Foi um operador que projetou, usando o pistão pneumático interligado com a porta. Quando a porta do ônibus ela abre, o degrau projeta para fora. Quando ela fecha, o degrau recolhe. Então os próprios operadores montavam times, né? E eles tinham um dia certo para as reuniões de CCQ, um dia, um horário. Então aquele time se reunia, meia hora, 40 minutos no máximo aí por semana, uma vez ou duas por semana, dependendo da atividade do grupo, e entre eles iam dando ideias e eles mesmos iam operacionalizando as ideias. No caso, eu que era gerente de uma área, lá chamava-se de mestre, né? Eu tinha que fornecer as condições para esse pessoal atuar, né? Então esse é o CCQ. Então o que o TQC diz? O controle total da qualidade. Dizem que esses grupos onde o operador ele já toma conta, assume o controle da melhoria, que é o estado da arte, né? Então no momento que o próprio operacional assume o controle, propondo alterações e no produto, no processo, seria o estado da arte do TQC, tá? Isso é muito forte no Japão. Aqui também, depois teve outros nomes, né? Os CCQs, grupos de melhoria, grupos de boas ideias, enfim, cada empresa deu um nome para ele. Então, garante a sobrevivência. Aqui nós estamos ainda na 5, né? Isso, na prática do controle da qualidade. O próximo slide nós vamos falar sobre o gerenciamento pelas diretrizes. Vamos ver o que é esse gerenciamento pelas diretrizes. Aqui diz que ele garante a sobrevivência da organização e é praticado por todos, direciona a caminhada em busca do controle total da qualidade conduzido pela alta direção. Basicamente, pessoal, o gerenciamento pelas diretrizes é o cascateamento desde a alta direção até o chão de fábrica com o mesmo alinhamento de propósito, passando por todos os níveis da organização em busca das metas, dos objetivos. Muitas organizações você vê a direção, a alta direção, com um planejamento muito bacana, com uma intenção muito boa de fazer, de executar, de crescer, mas isso não desce para a operação. E o gerenciamento pelas diretrizes garante que tudo aquilo que foi discutido e alinhado na alta direção, ele seja cascateado em todos os níveis da organização e chegue até onde acontece realmente a operação. Não adianta lá o CEO do Burger King, que hoje é um brasileiro, ele fazer toda a estratégia mundial para o Burger King, né? E o pessoal que está fazendo o lanche, lá entregando o lanche, entregando o hambúrguer na mão do cliente, não conhecer a estratégia. Fica desconectado a estratégia da direção com a operação. De nada adianta ter uma estratégia que não chega no operacional. É a mesma coisa que do treinador treinar o time da casa dele, né? E os jogadores não entenderem lá na hora de executar o que o treinador está pedindo. O treinador tem que estar na beira do campo. A estratégia tem que chegar para o capitão do time. A estratégia tem que chegar para a zaga, para o ataque. Então é isso que o gerenciamento pelas diretrizes garante. O correto cascateamento das estratégias da direção até a parte operacional. É constituído de planejamento da qualidade. Então, quais as diretrizes que eu vou controlar? O meu custo, minha qualidade, meu prazo, aquelas diretrizes básicas. Né? O que eu quero em qualquer organização? Eu quero segurança, quero que ninguém se machuque naquela organização, nem os clientes, nem os trabalhadores. Eu quero que aquela organização tenha um produto ou um serviço de qualidade, que seja referência em qualidade. Eu quero altos níveis de produtividade, eu quero os menores custos, eu quero comprometimento com o meio ambiente, eu quero comprometimento com atividades sociais, com a comunidade. Então é isso que eu vou fazer no meu planejamento da qualidade.
eu vou estabelecer essas diretrizes de controle. Depois que eu estabeleci, eu quero a manutenção da qualidade, manter esses níveis que eu defini, e eu quero melhorando. Eu quero, depois de atingir um objetivo, melhorar passo a passo. Tá? Então, isso é a constituição aí do gerenciamento pela diretriz. As ações de melhorias e desenvolvimento de novos produtos ou serviços devem ser conduzidas olhando para fora da organização e para o futuro. No mundo de hoje, cada vez mais vale esta afirmação. Se lá, 1970, 1980, isso já era importante, vocês imaginam hoje, com o mundo mudando do jeito que muda, mudanças abruptas, quase disruptivas, né? E muito rápidas, muito velozes. Então você tem que estar sempre olhando as melhorias para fora dos muros da empresa e para o futuro. As melhorias internas, o TQC vai garantir. Né? As melhorias internas e processo e tal, o TQC garante. E o gerenciamento pelas diretrizes, ele olha para o futuro, para fora dos muros da empresa. Uma ferramenta muito usada é a matriz SWOT, né? Onde você analisa as forças e as fraquezas, aquilo que está dentro da organização, e as oportunidades e ameaças, aquilo que está fora dos muros da organização. Tá? Então nós vamos trabalhar bastante com a matriz SWOT ao longo do curso de administração. Vocês vão ver essa ferramenta aí. Talvez se der um tempo te faça um exercício aqui na aula de qualidade, mas vocês vão ver bastante aí ao longo do curso de administração, até do curso de agronegócio. Esse processo é conduzido anualmente pela alta direção. Então muitas das empresas chamam esse processo da reunião de business case, é a reunião de negócio da empresa, onde ela planeja o próximo ciclo, onde ela planeja o que a empresa precisa fazer para ter sustentabilidade e crescimento no próximo ciclo. Esse próximo ciclo pode ser o próximo ano ou os próximos 5 anos. Geralmente eles fazem para o próximo ano, tá? E o que não conseguir cumprir naquele ano, eles levam para o outro ano seguinte, tá? Mas é 1-2 anos. Então essa reunião ela é conduzida pela alta direção e ela tem componentes de diversas áreas da organização, da parte de marketing, da parte de produção, da parte de meio ambiente, de segurança, de engenharia, enfim, vários componentes e vários níveis hierárquicos. Não é só cacique grande, porque senão você não tem a visão de toda a organização. Vários níveis hierárquicos e vários departamentos da organização participam dessa reunião e definem 4, 5 projetos no máximo. Não adianta definir 30 projetos. No começo a gente caía nessa armadilha no business case, querer definir várias metas, vários projetos e não saía nada do papel. Nós começamos a fazer um business case mais enxuto, onde a gente ia condensando os processos, unindo os projetos que saíam no business case, e dessa reunião nós saía com 3, 4 projetos que nós saíamos todo mundo com o compromisso de implementar no próximo ano, que nós todos tínhamos o consenso na reunião que aqueles projetos iam garantir a sustentabilidade e o crescimento da organização no próximo ciclo. Tá? Então, nós saímos com novas metas dessa reunião, novos projetos que vão garantir a organização no próximo ciclo. O planejamento estratégico, PE, é o conjunto de atividades necessárias para se determinar as metas, visão e os métodos, a estratégia e o desdobramento dessas metas e métodos. Então, no PLAN, né, dentro do gerenciamento pelas diretrizes, vejam aqui, né, nós estamos usando o PDCA para traçar a estratégia da empresa, para implementar um gerenciamento pelas diretrizes para o próximo ciclo. Então, no PLAN, eu coloco o meu planejamento estratégico, onde eu vou colocar as minhas metas SMART, né? SMART quer dizer metas... SMART é uma palavra em inglês que quer dizer esperto, mas ela tem significado, essas letrinhas aqui, né? Ela tem significados. Eu não vou saber todos de cabeça agora.
mensurável, o M, né? Então, metas que eu possa medir, reliable, que eu possa realizar. Aqui são metas temporais, que tem um começo, meio e fim. Então, são características das metas SMART. São metas que elas não são metas fáceis, tem um desafio, mas não são metas impossíveis, que vão desanimar a equipe. Não são metas subjetivas, são metas bem objetivas, um número para alcançar, e elas têm que ter um tempo. Eu vou ser a segunda maior empresa de cupcake do Rio Grande do Sul. Sim, mas em quanto tempo? Em um século? Não, em 2 anos. Né? Então elas têm que ter um tempo para ser atingidas, certo? E a execução e as ações corretivas, elas são incluídas dentro dos próximos passos aí do do, que é implementar a estratégia, checar se na implementação eu estou implementando conforme planejado, e as ações de correção. Observação. Um plano nunca deve ser rígido, e quanto maior a instabilidade, maior a necessidade de termos um plano de contingência, tá? No cenário atual das mudanças de demanda, de cenário político, cenário econômico, mudanças ambientais, a empresa, mesmo que ela faça um business case prevendo um ano e monte projetos para suportar esse novo ciclo, esse novo ano, eles não podem comprometer toda a flexibilidade da organização. Tem que deixar espaço para, se acontecer alguma coisa, eu ter força, ter dinheiro, ter mão de obra, ter capacidade para mudar de rumo. Vocês viram agora a questão do coronavírus, né? Quem iria prever lá em novembro, outubro, quando as empresas geralmente preparam o próximo ciclo, que ia acontecer isso? Então, os planos, é bom nós termos planos, nos dá um norte, nos dá uma direção, mas nós temos que deixar um jogo de cintura, uma folga para que, se algo muito impactante ocorra, a gente tenha condições de reagir dentro do plano mesmo, tá? Então, aí o conceito militar, a arte gerencial de posicionar os meios disponíveis de sua empresa, visando manter ou melhorar posições relativas e potenciais bélicos favoráveis a futuras ações táticas na guerra comercial. Então aqui potenciais, acho que faltou um i aqui, vamos colocar, vamos salvar. Então o conceito militar de estratégia, né? Então o estrategista, o líder que vai comandar esse processo, que é o homem da alta direção, o primeiro homem da empresa, seja o nome que der, né? Se é presidente, se é diretor, se é CEO, se é reitor, se é diretor do hospital, enfim. Ele é o responsável por coordenar esse processo, juntar essas pessoas que vão dar uma visão, né, de como melhor dispor dos recursos da organização na guerra comercial, né? O campo de batalha é o campo comercial. O nosso principal desafiante aí é o nosso concorrente. Nós queremos vencer esta guerra, né? Esses dias eu estava vendo uma analogia muito bacana da estratégia, né? Do líder que monta a estratégia. O líder, até era uma palestra do Cortella, ele fala que o líder tem que enxergar além do óbvio. Ele tem que ver o que os outros não veem. E ele cita então lá naquelas batalhas antes de Cristo, na Antiguidade, quando o líder subia um dia antes, ou alguns dias antes da batalha, ele subia na colina ou na montanha, subia geralmente em um lugar mais alto, e olhava o campo de batalha. E ao olhar o terreno, como que estava se colocando a batalha do próximo dia, ele já montava a sua estratégia mental, vendo quais os pontos fortes e fracos do seu exército e quais os possíveis pontos fortes e fracos do exército que ele iria enfrentar. E ele montava essa visão, montava a sua estratégia, descia e vendia essa visão para os demais soldados, né? Inspirava os soldados realmente a vencer a batalha. Hoje não existe tantas batalhas assim, né? De guerras em fronte. As guerras hoje são mais
comerciais, financeiras, né, por posições estratégicas dentro de um mercado, dentro de um nicho de mercado, dentro de um business, dentro de um negócio. Como o planejamento estratégico deve ser feito olhando-se para fora da organização e para o futuro, deve ser baseado em dados e informações sobre o mercado. O mercado é o campo de batalha e os concorrentes são os nossos inimigos. Vejam aqui a questão da importância dos dados, né? Antigamente, os big data, né, os grandes bancos de dados estavam disponíveis apenas para as grandes organizações. Hoje, nós temos condições de conseguir dados sobre tudo que nós imaginarmos de maneira muito fácil. Os dados estão disponíveis para praticamente todos. É só você saber onde procurar. Então, você tem que ter dados, que hoje nós temos uma grande quantidade de dados, só que nós temos que ter habilidade para extrair informações relevantes para o nosso negócio desses dados. Nós temos que ser hábeis para montar estratégias vencedoras em cima das informações que nós vamos extrair dos dados. Aí vocês vão dizer, professor, mas um administrador, um gestor, ele não tem essa capacidade estatística de análise de dados. Você não precisa ter. Os dados nos contam uma história. E aí existem profissionais que vão usar de estatística, de software, para contar essa história para nós. Os administradores, os gestores, têm que pegar essa informação que os dados estão dizendo, seja de consumo, seja de demanda, seja de novos produtos, seja de aceitação de novos produtos, seja de mercados emergentes, seja de mercados que estão perdendo velocidade, seja uma série de informações sobre quase tudo hoje em uma grande quantidade e muito acessível. O administrador, o gestor, tem que ter a capacidade de, em cima dessas informações que são extraídas dos dados, montar as estratégias vencedoras. Ele tem que ser capaz de subir na colina e, dado o campo de batalha e dado o inimigo, montar estratégias vencedoras para ganhar a batalha. Então é isso que os líderes fazem. Isso exige um certo tempo, exige um certo preparo, exige um certo estudo, um conhecimento das ferramentas, conhecimento dos métodos, um pensamento sistêmico, né? Então, isso que o gerenciamento pelas diretrizes auxilia as organizações a montar essas estratégias vencedoras. As 3 partes da diretriz. Uma é a diretriz mesmo, né? Que é a visão estratégica, que deve ser tomada aí pela direção, né? A alta direção, que vai dar quais as áreas focos, setores focos. A meta, que é um número muito importante, a meta tem que ser um número. Viram lá metas SMART, o M é mensurável, eu tenho que poder medi-la, um valor numérico e um ponto de entrega, ela tem que ser temporal, quando que eu vou entregar a meta. E o procedimento, o procedimento é o caminho, como que eu vou atingir a minha meta. Então eu tenho 3 partes na diretriz. A diretriz mesmo, né, que é o foco, que é a alta direção que dá, né? O foco do ano de 2019 na FAMUR foi a construção do hospital veterinário. Esse é o foco. Qual é a meta? A meta é gastar, não sei quanto gastar, mas vamos chutar aí, gastar 15 milhões de reais e terminar o hospital em 16 meses, né? Então tem um valor numérico de orçamento, tem um valor de prazo para entregar e quais os procedimentos, como que eu vou, qual o caminho que vai me levar a entregar essa meta, certo? Objetivos da gestão pelas diretrizes: garantir a sobrevivência da organização, quer dizer, posicionar ela bem dentro do campo de batalha frente aos seus inimigos, dentro do mercado frente aos seus concorrentes, e sistematizar a implantação do TQC. À medida que eu vou cascateando as diretrizes, as decisões gerenciais, eu vou fortalecendo o TQC, eu vou apropriando
os níveis, eu vou empoderando os níveis mais baixos da organização a tomarem decisões. Tá? A gestão do gerenciamento por diretrizes. 2 tipos de gerenciamento. Gerenciamento funcional, que cuida das melhorias do dia a dia da organização. Então, cada um na sua função, vai ter o pessoal da portaria, que vai cuidar do atendimento, vai ter o pessoal da biblioteca, vai cuidar da gestão da biblioteca, vai ter o pessoal da secretaria, que vai cuidar das contas a receber, contas a pagar, vai ter o pessoal do financeiro, que vai fazer o fechamento, vai ter o pessoal da pedagogia, que vai cuidar dos professores, da temática, da forma, do conceito pedagógico da instituição. Então, cada função cuida da manutenção e das melhorias do dia a dia no seu ambiente, no seu escopo. E o gerenciamento interfuncional cuida da solução dos problemas prioritários da alta direção. Então eu vou ter um gerenciamento que é interfuncional, que vai fazer interface com o financeiro, que vai fazer interface com o pedagógico, que vai fazer interface com o marketing, que vai apoiar, né, aquela meta, aquela diretriz da direção. Condições para implantar a gestão pelas diretrizes. Firme comprometimento do presidente, né, do primeiro homem, um bom sistema de coleta de dados e análise de informações, para quê? Para tomar decisões rápidas e assertivas. Elevada competência no método de solução de problemas, não só a direção, todos terem conhecimento de como se resolve um problema usando um método. Sólido gerenciamento funcional, o gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. Então, além de todas as funções de melhoria, todas as funções de estratégias da organização, tem o dia a dia que a gente não pode esquecer. Então, esse gerenciamento da rotina do dia a dia tem que estar muito sólido. Todo mundo tem que estar bem consciente do que tem que fazer no seu dia a dia. E, além do mais, além de tudo, ainda melhorar os processos no dia a dia. Então, isso são condições básicas para a implantação de um sistema de gerenciamento pelas diretrizes. Então, o presidente tem que querer, eu tenho que ter uma cultura de coleta de dados e análise desses dados na organização, eu tenho que ter o disseminado conhecimento de solução de problemas, e eu tenho que ter pessoas autogerenciáveis, que tenham muito maduro esse processo da rotina do dia a dia, gerenciamento da rotina do dia a dia. O GPD, o gerenciamento pelas diretrizes, permite que as diretrizes resultantes do planejamento estratégico sejam traduzidas em atividades concretas a serem conduzidas e acompanhadas em cada posto de trabalho. Aquilo que eu falei para vocês. Aquilo que resulta como estratégia no planejamento, lá na reunião de business case, que é puxada aí pela alta direção, isso é cascateado e chega em cada posto de trabalho. Tá? As metas anuais do presidente são estabelecidas a partir do planejamento estratégico, levando em conta as mudanças do meio ambiente, a análise de resultados do ano anterior, a previsão de vendas e do diagnóstico do próprio presidente. Não deve ser um capricho ou uma vaidade do presidente. Deve ser possíveis de alcançar e fundados em dados e informações confiáveis. Então, essa meta anual que vai direcionar, que vai dar o norte para a organização no próximo ciclo, ela tem que ser estabelecida levando em conta alguns fatores. Como foi o desempenho do ano anterior? O desempenho foi 100. Esse ano agora eu quero 1000? Não dá, né? Quero 150, né? Olhar o fator ambiental, como que está a política, como que está a economia, está sólida, está crescendo, está em recessão, né? Como que está a previsão de vendas, como que está a nossa previsão para o próximo ano, mais um diagnóstico do presidente, porque se ele está lá na função de presidente, deve-se supor que ele tenha uma experiência e essa experiência dele também é importante na hora de traçar as metas aí para o próximo ano. Tá? Deve ser metas smarts, elas têm que ter um desafio, mas elas têm que ser possíveis de alcançar e fundamentadas em quê?
em dados e informações confiáveis. Onde que nós coletamos os dados? Lá no DO. Na hora que nós estamos executando aquilo que nós planejamos, que nós coletamos dados para serem analisados no check, né? Que é o próximo passo do PDCA. Aqui eu até coloquei essa figura na atividade para exemplificar como que é o desdobramento das diretrizes, como que é o cascateamento das diretrizes. Então nós temos a diretriz do presidente, está aqui em cima, que é a meta do presidente. Essa meta, ele quebra ela em N medidas, né? Que ele vai ter que realizar para atingir a meta. Muito bem. Então essa é a meta principal da organização. Para ele não cuidar de tudo isso sozinho, o diretor, que está abaixo do presidente, pega uma dessas medidas e transforma na meta dele. É a diretriz do diretor. E essa meta ele quebra em outras medidas que ele vai fazer para alcançar essa meta. Aí vem o gerente, pega uma dessas medidas e transforma como a meta principal dele. E monta o plano de ação do diretor. Certo? Então, por exemplo, vamos supor ali aquela empresa de imóveis, a Florence. O senhor Castelã, ele tem uma meta, que é a diretriz do presidente. Ele quer crescer 50% no mercado europeu. Para isso, ele tem algumas medidas, 3 ou 4 medidas que ele vai controlar. Uma dessas medidas, para suportar esse crescimento, é abrir 10 lojas nas principais cidades europeias. E tem outras aqui, né? Pode ser mudar o estilo da linha de imóveis, enfim. Mas essa aqui é uma das medidas que vai suportar esse crescimento. Abrir mais 10 lojas, 10 showrooms nas principais cidades europeias. Um dos diretores, ele tem vários diretores, dos diretores pode ser o diretor de operações, pega essa medida para ele, abrir 10 lojas. Então, ele vai escolher, vai mapear as principais cidades, vai ver o tamanho das lojas e tal. Ele vai fazer uma série de medidas para abrir essas 10 lojas. O orçamento, aonde, o tamanho da loja, localização. Então, ele vai dividir esse pacote de abrir 10 lojas em várias medidas. Um dos gerentes, que tem vários gerentes, vai pegar uma dessas medidas, que é, por exemplo, o gerente de RH, contratar pessoas para trabalhar nas 10 lojas. Ele pega essa medida como a meta dele. Ele vai contratar o pessoal para trabalhar nessas 10 novas lojas de showroom que vão alavancar a marca Florence dentro da Europa. Então você vê que uma diretriz do presidente, que é o número, aumentar 50% a presença da Florence no continente europeu em 5 anos, ou em 3 anos. Tá? Isso vem cascateando, desdobrando para toda a hierarquia da empresa, porque essa meta foi quebrada em algumas medidas. Uma medida dessa, um dos diretores pega e transforma na meta do diretor. Para ele alcançar essa meta, ele desdobra ela em várias medidas. Uma medida dessas, um gerente pega e transforma na meta do gerente, certo? E como monta um plano de atuação, 5W2H. Nós vamos ver essa ferramenta também. O que fazer, quem fazer, quando fazer, onde fazer, por que fazer, como fazer e quanto vai custar. Tá? Isso que quer dizer os 5W2Hs. Certo? Então, você vê que o pensamento do diretor, a diretriz do diretor, ela é cascateada em metas menores, em etapas para os níveis inferiores. Tá?
Dessa forma, a meta perpassa toda a organização. Perfeito? Então, esse era um dos exercícios da nossa tarefa, era dar um exemplo de como uma meta do presidente chega na meta do gerente e até na meta do próprio supervisor ou do próprio operador, né? Passando por toda a organização. O outro exercício que estava na atividade era instigar vocês a fazer um PDCA numa padaria. Então eu vou agora encerrar aqui o comentário da aula anterior e vou abrir um outro link onde eu vou comentar um pouco sobre o PDCA e vou introduzir algumas ferramentas. O Ishikawa nós vimos, eu vou falar um pouco mais sobre o Ishikawa, e hoje eu queria falar sobre o brainstorming e o Pareto. Certo? Obrigado, não deixem de olhar o outro link onde vai estar as ferramentas.